Então, o artigo 142 do Código Penal, que assim dispõe: não se constituem injúria ou difamação punível. E vem o Código Penal em 3 incisos e um parágrafo único e cuida dessas hipóteses aí de exclusão dos crimes de injúria e difamação, tá bem? Então, a primeira observação a ser importante ser marcada aqui é que o artigo 142 trata de uma exclusão de crime, fala em determinadas circunstâncias aqui não tem a prática dos crimes quais, de crimes contra a honra quais, somente injúria e difamação, tá? A calúnia continua sendo punível, tá certo? Sempre, tá? Artigo 142 aqui não atinge crime contra a honra, calúnia. Só atinge os crimes de difamação e injúria, tá certo? Primeira observação a ser marcada aí, tá? Então, qual que é a natureza jurídica desse artigo 142? Qual que é a consequência jurídica desse artigo 142 aqui? O que representa esse artigo 142, né? É uma causa especial de exclusão da ilicitude, tá certo? E é essa a posição majoritária. A posição minoritária fala, não há exclusão da ilicitude não, na verdade há exclusão do elemento subjetivo do tipo. O sujeito não teria a intenção de ofender a vítima, seja na difamação, seja na injúria, bem? Mas de forma majoritária é a exclusão da ilicitude, não há crime, tá bem? Se ocorrer uma dessas hipóteses que a gente vai marcar a partir de agora, tá? Inciso 1, então não constituem injúria e difamação a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Então vamos lá, vamos delimitar o que é essa hipótese. Senhores, essa ofensa irrogada em juízo, na verdade é o que a doutrina chama, é a hipótese de imunidade judiciária, bem? A quem faz jus a essa imunidade judiciária, a parte e ao seu procurador, tá bem? É isso que dispõe o Código Penal. Então a parte, quem é a parte? Falando do processo criminal, depois a gente pode falar também do processo civil, processo trabalhista, né? Processo civil, quem é parte? Autor e réu, né? No processo criminal, o réu, Ministério Público e réu, autor, Ministério Público, réu, o acusado. Nas ações trabalhistas, reclamante e reclamado, essas são as partes. Seu procurador, seu advogado, né? No caso do Ministério Público, seu promotor de justiça, tá bem? Essa imunidade judiciária então recai sobre essas pessoas, tá bem? Ofensa ocorrida em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, bem? O que pressupõe também para que ocorra a existência dessa imunidade judiciária? Tem que ter processo em andamento, tá certo? E veja que o Código Penal fala ofensa irrogada em juízo, ou seja, precisa ter um andamento de um processo, tá certo? E precisa ser no âmbito judicial, bem? Também fala sobre processo na discussão da causa, ofensa em juízo, tá bem? Então, ofensas gratuitas fora do âmbito judicial, fora do fórum, fora da discussão da causa, ele não tem a hipótese da exclusão do crime, tá bem? Eu tenho sim, na verdade, a prática do crime, tá? Então, ofensas em razão da discussão da causa pela parte ou seu procurador em relação a eventual cometimento de fatos que representam aí injúria ou difamação, são hipóteses de exclusão do crime, tá bem? Ofensas gratuitas são puníveis sempre, tá bom? Tem que ter aí um liame, uma ligação, né, entre o que foi dito com a discussão da causa, tá certo? Outra hipótese aqui, outra observação a ser marcada aqui, que não está abrigada aqui pela hipótese de imunidade judiciária. A ofensa irrogada em juízo pelas partes do seu procurador. Só essas partes, então, fazem jus aí a essa exclusão da ilicitude. Se eu ofendo, então, na discussão da causa, o juiz, tá bem? Eu tenho crime, tá? Eu tenho crime de injúria e difamação, sim, tá bem? O juiz não é parte e também não é procurador de ninguém, tá bem? Prevalece, então, posição no sentido de que ofensa direcionada ao juiz da causa tenho sim crime de difamação e injúria, tá bem? Essas são as primeiras hipóteses, então, em primeira marcação em relação ao inciso 1 do artigo 142, tá? Cuida da imunidade judiciária.
Inciso 2. Segunda hipótese que excluem aí os crimes de injúria e difamação. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. A hipótese aqui da crítica, né? Na introdução aos crimes contra a honra, a gente cuidou disso, né? A gente falou que não constituía crime contra a honra as hipóteses em que havia mera crítica literária, artística ou científica, tudo bem? A determinada pessoa ou fato, bem? Nessas hipóteses não tem, então, a prática de crime também, de injúria e difamação. É a hipótese aí de imunidade da crítica literária, artística ou científica. Bem, e por que isso? Por que não teria crime aqui, né? A Constituição Federal, no artigo 5º também, inciso 4, estabelece lá, garante a liberdade de expressão, bem? Desde que ocorra no âmbito literário, artístico ou científico, tá? Qualquer ofensa irrogada, qualquer ofensa dirigida, né, de forma gratuita, como quer que seja, sempre vai haver crime, tá? Agora, se eu estiver dentro de um contexto de crítica literária, artística ou científica, tá bem? Eu tenho as hipóteses então de exclusão de crime, tá? Difamação e injúria, certo? Fora do contexto, então, da mera crítica literária, artística ou científica, eu tenho, sim, crime de difamação e injúria, certo? Uma observação aqui a respeito do inciso 2, tá? É sobre as biografias, né? Vocês sabem que, recentemente, não faz muito tempo, por conta de uma decisão lá do Supremo, analisando qual interpretação deveria ser dada aos artigos 20 e 21 do Código Civil, por meio da ação direta de inconstitucionalidade 4815, declarou inconstitucional qualquer exigência de consentimento das pessoas ou, eventualmente, dos representantes, se a pessoa já tiver falecido, bem, dos seus familiares, da hipótese de biografias, né? Não há necessidade de prévia autorização da pessoa que vai ser narrada, né? A biografia da pessoa que vai ser narrada ou contada, não é necessário o consentimento dela, tá bem? Então, qualquer pessoa pode escrever a biografia sobre terceira pessoa, né? Isso não precisa de autorização, tá? E dentro desse contexto, então, vem aí o interesse em saber se aquilo que vai ser narrado, obviamente, vai ter aí partes boas ou partes ruins, eventualmente, da biografia ser narrada de uma pessoa, né? E se isso constituiria ou não crime. Não tem o crime também, tá bom? Por quê? Porque trata-se de uma hipótese aí de crítica literária, né? Ou artística, dependendo da hipótese, tá? Agora, por outro lado, se aquele livro, aquele escrito, aquele artigo biográfico de uma pessoa for escrito de uma maneira que seja com a nítida intenção de causar constrangimento para a pessoa cuja vida estivesse sendo narrada, tudo bem? É óbvio que eu vou ter o crime aí contra a honra, é óbvio que eu vou fazer jus à eventual indenização, certo? Legal? Inciso 3 agora, a última hipótese aí de exclusão do crime prevista no artigo 142. Diz aqui, o inciso 3 do artigo 142, também não constitui então punível a difamação e a injúria quando praticadas em razão de conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Veja, aqui a doutrina denomina essa imunidade de imunidade funcional. E qual que é o fundamento aí para o funcionário público, somente o funcionário público, ter, na hipótese do exercício da função dele, também há necessidade dessa exercício da função dele, por que não teria crime por parte do funcionário público aí, tá? Ele está abrangido, então faz jus a essa imunidade funcional. Por que isso? Porque a lei obriga o funcionário público, em determinadas situações, a falar o que aconteceu de fato, não é? A falar o que ocorreu, o que presenciou, o que se deparou, não é? Então, essa hipótese então, de exclusão de crime, na verdade, é baseada em uma excludente de estrito cumprimento do dever legal, lá, artigo 23, inciso 3 do Código Penal. É isso que o Kleber Masson fundamenta, lá a existência dessa exclusão de crime. É isso, no estrito cumprimento do dever legal, tá? Pois age no interesse da coisa pública.
certo? Então, o funcionário público é chamado aí a prestar informações sobre o que se deparou, tudo bem? Vai narrar o que aconteceu, não é? Animus narrandi, não tem um crime nessa hipótese. Então, nessa circunstância, no exercício do estrito cumprimento do dever legal, desde que seja inerente à sua função, o funcionário público não for chamado a esclarecer determinada circunstância ou contar o que ocorreu, bem, ele está imune aí, imunidade funcional, somente em relação aí à difamação e à injúria aí, artigo 142, inciso 3 do Código Penal, tá? Ele tem o dever de informar, tá certo? Legal? E por fim, o parágrafo único aí tem uma disposição nos casos dos incisos 1 e 3, tá? A imunidade judicial e a imunidade funcional, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Esse parágrafo único do artigo 142, na verdade, está querendo retratar aí a pessoa sabendo, né, daquela circunstância da imunidade judiciária ou da imunidade funcional, que não fizer jus à imunidade funcional e à imunidade judiciária, responde então pela difamação e injúria, não é? As hipóteses de exclusão de crime devem ser sempre interpretadas de forma estrita, né? De forma restritiva, tá? Não de forma extensiva. Por conta disso, pessoas que eventualmente derem publicidade ao que ocorreu durante o andamento de um processo, na hipótese de imunidade judiciária, ou na hipótese de narrar um dever de ofício de um funcionário público, bem, ele pode sim responder aí pela difamação e injúria, pela publicidade que o sujeito der, tá bem?